Olá, sexto ano, tudo bem? Eu vi que vocês enviaram bastante perguntas, isso foi muito legal no nosso fórum, para que vocês comecem a ter essa autonomia de fazer os exercícios sozinhos. E sempre, como a Pro sempre fala, né, quando a gente faz os exercícios na sala, que a Pro vai ajudando, depois nós temos a correção. E a Pro faz a correção e vocês corrigem aí no caderno de vocês, e é como se tivesse um visto aí da Pro, que tá tudo certo. Então, o que nós faremos? A Pro vai fazer a correção agora com vocês. Vocês corrijam aí, lógico que vocês não vão copiar a fala da Pro, vocês têm o jeitinho de vocês de escreverem. Aquilo que estiver errado, vocês colocam, refaçam no caderno de vocês e envia para a Pro aí, né, nesse vídeo de correção, tudo bem? Então, vamos lá. Página 69, exercício 1. Releia o trecho a seguir. Era uma luz vermelha que ia ficando cada vez mais vermelha. Além disso, não havia dúvida de que o túnel estava quente. Nuvens de vapor passavam flutuando e ele começou a suar. Um som também começou a pulsar em seus ouvidos, uma espécie de borbulhar, como de uma grande panela de fogo misturado com um ronco que parecia um ronronar de um gato gigante. Esse som cresceu até transformar-se no gorgolejo inconfundível de um animal enorme, roncando lá embaixo no clarão vermelho à frente do hobbit. Olha só, a relação entre as expressões destacadas no texto pode ser representada da seguinte forma: luz vermelha, cada vez mais vermelha até um clarão vermelho. O ronco que parecia um ronronar de um gato gigante, que evoluiu para um gorgolejo inconfundível de um animal enorme. O que a gente tem aqui? A luz vermelha, cada vez mais vermelha, clarão vermelho. O que aconteceu? Aumentou progressivamente a luz, né? Foi um aumento progressivo dessa luz vermelha. E o ronco aí? Foi um aumento do som também, né? Então, a pergunta aí na bolinha era: o que os dois esquemas do quadro indicam sobre a intensidade da luz e do som na cena descrita? Então, o aumento do som, né? E o aumento progressivo dessa luz, tudo bem? Questão 2. De acordo com o texto, próximo às paredes do calabouço, era possível enxergar cotas de malha, aquelas roupas que os medievais usavam, que os cavaleiros usavam, né? Elmos, machados, espadas, lanças penduradas pela caverna, né? O que esses objetos revelam? A gente pode pensar que, assim, era um lugar onde as pessoas iam e enfrentavam um perigo. E a gente, no final do episódio aqui, ninguém imaginava que o Hobbit ia voltar, não é mesmo? Então, ele volta. Então, a gente pode pensar que, como tudo isso estava perambulado por lá, de que muitos tentaram entrar, muitos só que não conseguiram sair, né? Então, a gente pode imaginar que só restou ali os pertences desses cavaleiros que tentaram pegar o tesouro, ou que tentaram outras vezes. Isso indica que o Hobbit não foi o único, né, que foi para essa caverna viver essa aventura, tudo bem? Aí nós tínhamos também a questão 3. Releia. Smaug mexeu na asa, abriu uma garra e seu ronco mudou de tom. Explique os movimentos de Smaug que dormia. Explique o que os movimentos de Smaug que dormia sugerem nessa passagem. Olha só. Ele acordou? Não. Então, embora ele não tenha acordado, ele estava consciente de que sempre alguém ia querer roubar os tesouros que ele guardava ali, né? Então, o dragão tinha consciência de que ele, mesmo dormindo, ele tinha que estar alerta, tá? Então, ele tinha um nível de consciência aqui, tanto que ele passa a roncar de uma outra forma, não é? Então, o que acontece? Os movimentos sugerem que, embora ele estivesse dormindo, o dragão percebia que tinha alguém estranho ali. Então, ele roncava até de forma diferente, tá? E a questão 4, que foi a que vocês acho que tiveram mais dúvidas, né? Que era o que falava, então, a qual parágrafo se referia. Então, vamos lá. As frases e os trechos apresentados a seguir iniciam parágrafos do texto. Então, são sempre inícios de parágrafo.
Explique a que termos, expressões ou situações do parágrafo anterior que se refere. Então, assim, ó, Bilbo não esperava um coro de voluntários e por isso não ficou desapontado. A letra A fala de quem? Fica a ausência, né, de resposta à pergunta que Bilbo faz no parágrafo anterior. O que o Bilbo pergunta no parágrafo anterior? E agora, quem é que vem comigo? Little B. Era, começa, tem que ir lá naquele parágrafo era e vem no parágrafo anterior para ver era o quê? É uma resposta, será mesmo uma espécie de brilho que vejo vindo lá de baixo? E aí o próximo parágrafo já responde como era. Então, era sempre assim, pegar o que estava apontado aqui e ir no parágrafo anterior, tá? Vamos lá, letra C. Foi nesse ponto que Bilbo parou. Que ponto? Que ponto que era que ele parou? No parágrafo anterior fala o lugar do túnel, né? Do som do ronco do dragão ali, quando começou a ficar aquele clarão, quando o ronco dele começou a ficar muito mais forte, foi ali que ele parou, tá? E foi nesse ponto que ele parou. Que ponto? O ponto que o parágrafo anterior descrevia, do aumento do ronco, do aumento do clarão, tudo bem? Depois, a letra D. Lá estava ele, um enorme dragão vermelho dourado, ferrado no sono. Lá se refere a quem? No chão de pedra junto à porta, né? E o ele, quem é ele que estava ali? O Smaug, né? O Smaug, que foi na última frase ali do parágrafo anterior, fala que é ele que estava ali, tudo bem? Aí depois nós temos a letra, deixa eu abrir o livro aqui, a letra E, certo? Lá estava Smaug, as asas recolhidas como as de um morcego incomensurável. O parágrafo começa do mesmo jeito que o parágrafo anterior, retomando o quê? A descrição do Smaug e acrescenta o quê? Mais detalhes sobre, descreve em maior detalhe o dragão, né? Então, vamos pensar que ele está valorizando a figura do dragão. Letra F. Dizer que Bilbo perdeu o fôlego não é uma descrição adequada. Essa frase se refere a quem? A reação do Bilbo e as riquezas que ele encontrou. E essas riquezas estavam com quem? Junto com o dragão. Muito bem. Letra G. Ficou observando durante o que pareceu um século, até que, arrastado quase contra a vontade, esgueirou-se da sombra da entrada e foi até a ponta mais próxima dos montes de tesouro. O que fala do parágrafo anterior com relação a isso? É a sequência da reação de Bilbo, né? No parágrafo anterior, fala o quê? Ele narra um longo texto, né? Sobre a reação do Bilbo. Aí a letra H, olha só. Então Bilbo fugiu. Mas a sequência tá retomando o quê? O parágrafo anterior fala o quê? Das reações que Bilbo teve conforme ele foi se encontrando com o dragão. E ninguém falou mesmo. A frase revela o quê? Ninguém o parágrafo fala do parágrafo anterior. O que o parágrafo anterior fala? Bem, ninguém mais falará do assunto. E ninguém falou mesmo, não é assim? O parágrafo anterior termina assim. Bem, ninguém mais falará do assunto. Aí vem esse parágrafo que está descrito na I aqui. E ninguém falou mesmo, tá? A letra J. Os anões ainda passavam a taça de mão em mão e conversavam delicados sobre a recuperação do seu tesouro, quando, de repente, um enorme estrondo saiu pela montanha. E essa frase fala de qual? A interrupção do estrondo que ecoou ali das profundezas, né? Tá referindo-se à alegria dos anões que está descrita no parágrafo anterior. Então, é sempre assim, lê aqui e vê que parágrafo que é e volta no parágrafo anterior para ver o que o parágrafo anterior falava, tudo bem?
Olha a letra K. Os anões esqueceram a alegria e os arroubos confiantes de um momento atrás e encolheram-se de medo. Então, o que acontece aqui? A mudança de atitude dos anões, que é descrita no parágrafo anterior. Letra L. Ladrões, fogo, assassínios. Sempre fala do quê? Essas frases revelam o quê? O pensamento do dragão, né? Que a fúria, como é que o dragão poderia reagir, né? Sabendo que a sua taça estava sendo roubada, tá? E depois a letra M, caçar por toda a montanha até capturar o ladrão. Era o seu único pensamento. É a ação do Smaug ainda, né? Esse trecho expressa o quê? O desejo furioso do dragão, que é falado também no parágrafo anterior, certo? Depois, nós tínhamos aqui na página 70, exercício 1, 2 e 3, certo? Então, vamos lá. Romance de aventura, situação inicial, conflito, clímax e desfecho, ok? Então, qual foi a situação inicial? O Bilbo Bolseiro fazia o quê? Estava conversando com os anões e chegaram à porta da entrada secreta, né? Qual é o conflito? O que muda essa situação quando eles chegam ali na entrada? É o momento que Bilbo decide aceitar a entrar por aquela porta, pela passagem secreta, ok? Qual é o clímax, gente? Aquilo que é inesperado que acontece quando ele rouba a taça, porque ninguém espera, né, que ele vai conseguir roubar a taça. E o desfecho é quando o dragão desperta e passa a seguir Bilbo e os anões, tudo bem? Que é o final do texto. E aí a questão 2, nesse trecho, quem é o protagonista e quem é o antagonista? Aí vocês tinham que procurar no dicionário se vocês não sabiam o que é protagonista e o que é antagonista, tá? Ou perguntar para a Pro esperou essa pergunta. Então, protagonista, o personagem principal, geralmente é o mocinho, e antagonista, o vilão. Quem é o protagonista? É o Smaug? Não, é o Bilbo Bolseiro. E o vilão é o dragão, certo? E aí a questão A da 2. Quais são as características de um herói, né? Que características de herói tem esse protagonista? O Bilbo era assustado, né? Mas também tinha coragem. Então, era corajoso, era líder, né, do grupo. Que mais? Né, a coragem de enfrentar os perigos. Acho que nesse trecho a descrição para ele é essa, né? E a letra B, e o antagonista, como é? O dragão é o quê? Raivoso, violento, perigoso, ladrão, certo? Tudo isso é o Bilbo, o Smaug. Releia o trecho a seguir. 3. Foi nesse ponto que Bilbo parou. Ultrapassá-lo foi o gesto mais corajoso de toda a sua vida. As coisas tremendas que aconteceram depois não era quase nada comparado àquilo. Lutou a verdadeira batalha sozinho no túnel, antes mesmo de perceber o enorme perigo que estava à sua espera. De qualquer forma, depois de uma breve parada, ele avançou e vocês podem imaginá-lo chegando ao fim do túnel, uma abertura do mesmo tamanho e da mesma forma da porta de cima. Em que pessoa é narrado o texto? Primeira ou terceira? E aí, o que vocês acham? Terceira, né? Justifique. Foi nesse ponto que ele parou. Foi nesse ponto que Bilbo parou, não que eu parei, tá? Por isso, terceira pessoa. O narrador é personagem? Não. O narrador não participa da história, certo? No trecho acima, letra C. O narrador apenas observa os acontecimentos ou sabe tudo o que as personagens pensam e sentem? E agora? O que vocês acham? O que vocês acham? E aí? O que vocês acham? Metade acha que sabe, metade acha que não sabe. Eu acho que o narrador sabe tudo, todos os sentimentos, porque ele sabe até a coragem
que o Bilbo tem escondida dentro dele que nem o próprio personagem sabia, não é mesmo? Então ele sabe, ele é um narrador, a gente chama de narrador onisciente. Nós vamos ver isso depois, tá bom? Só sabendo que o narrador sabe tudo. Depois, na questão D, no trecho acima, o narrador emprega o pronome vocês. A quem ele se dirige? Será que somos a nós, leitor? E qual o efeito produzido por esse recurso? O que vocês acham? Ele se dirige a nós, leitores, né? Quando o narrador fala com o leitor, ele quer uma proximidade com o leitor. Isso faz com que nós entremos na história, né? Então, a gente se sente parte da história, porque nós estamos dialogando ali com o narrador do texto, certo? Depois, a gente tinha o exercício da página 71, 4 e 5. Exercício 4, vamos lá. Leia novamente os trechos a seguir. Não se pode excluir os cálculos de um dragão vivo que mora ao lado. Havia um ar estranho na caverna. Seria uma corrente vinda daquele pequeno buraco? Ladrões! Fogo! Assassínios! No primeiro trecho, a quem pertencia essa reflexão? A reflexão que ele se refere é não se pode excluir dos cálculos um dragão vivo que mora ao lado. Quem que fala isso? Narrador, certo? Letra B. No segundo e no terceiro trecho, as frases expressam o pensamento de uma personagem ou do narrador? Do dragão, né? Da personagem. A C. Nesse caso, o que é possível concluir sobre o comportamento do narrador? Mais uma vez, o narrador sabe até o que o Smaug vai pensar, o que o Smaug vai falar, né? Então, o narrador assume a voz ali. Então, o narrador, ele é um narrador que sabe o sentimento daquele personagem, sabe o que o personagem está sentindo, o que o personagem vai falar, o que o personagem vai fazer, tá bom? E aí, a questão D, porque esse comportamento do narrador ajuda a construir o suspense. E aí? Ele conhece os pensamentos das personagens. Então, ele vai soltando devagarzinho, a gente vai querendo cada vez mais conversar com esse narrador para ele contar as aventuras pra gente, certo? Questão 5, a nossa última aqui. No romance de aventura, a descrição de espaços e de personagens é muito importante, certo? Em que trechos a descrição é usada para construir um suspense? Gente, é aquela descida do túnel. Nossa, quando o Bilbo vai descer o túnel, sabe? Ele vai falando assim, um pedacinho por pedacinho daquela descida. É um recurso muito bom e muito usado nessa construção. É muito legal. E a letra B, para mostrar que Bilbo continua tenso, mesmo depois de ter saído do calabouço, que aspectos físicos dessa personagem são destacados. Palpitação, né? Então, ele tava tremendo de febre, as pernas, assim, tremia as pernas e o coração, tum, 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 bem palpitante, né? Então, tremor febril, tremor nas pernas e coração palpitante, certo? Questão C. Que características do dragão são destacadas no texto para mostrar quanto ele era assustador? Olha, são várias as características, né? O tamanho do dragão, os tesouros que ele tinha cravado na barriga, o seu temperamento violento, os sons, né, que ele ia fazendo, que iam ficando cada vez maiores, o calor que era mais intenso, a fumaça, as chamas do dragão, o seu gorgolejo, né, o seu ronronar cada vez mais alto, né? Então, isso faz com que o dragão se mostre bem assustador, certo? Então, por aqui nós encerramos a nossa correção. Corrijam aí o que precisa ser corrigido, envie aqui para a Pro e a Pro vai mandar para vocês vocês têm mais um videozinho para assistir hoje, tá? Que é um romance bem legal, que a gente vai definir um pouquinho sobre o gênero romance, tá bom? Um beijo para vocês, meus amores.